Fala galera do Dominantes Online. Então, professor Bruno Matassoli aqui para a gente falar de química. Logicamente, a gente vai falar sobre nesse momento sobre os aspectos macroscópicos da matéria. Bom, a primeira parte desse assunto, né, é uma introdução. A gente basicamente vai analisar alguns conceitos de definições de química, tá? Além disso, a gente vai falar um pouco sobre os estados físicos da matéria e sobre transformações também. Beleza, então olha só. Primeira coisa que você tem que entender, quando a gente fala de química, né, é entender o que é química. Antes de mais nada. Olha só, química é a ciência que estuda as substâncias, suas estruturas e transformações, suas propriedades e a energia envolvida nessas transformações. Definição linda. Mas vamos tracejar essa informação. Quando a gente fala que química é a ciência que estuda as substâncias, é porque é a ciência que estuda os materiais e sua composição, assim como a sua estrutura e como a gente consegue transformar. Então, olha só, o conceito básico para isso é transformações, né? Mexer nas suas propriedades. E, logicamente, energia não é muito o campo da química. Geralmente a gente trabalha mais isso na física. Só que energia envolvida nos processos acaba que também é tópico de química. Então, quando a gente fala sobre a energia térmica numa combustão ou na produção de um material, na própria eletricidade gerada a partir de materiais ou a utilização da eletricidade para gerar ou novos materiais, a gente também está falando de química. Então, é o ato de transformar e conhecer a matéria, beleza? Então, olha só, quando a gente fala de química, a gente fala de matéria, a gente foca sempre em estrutura e a gente também foca em transformações, tá? Eu vou falar sobre isso ao longo de todas as aulas de química, logicamente, mas agora a gente vai entender um pouco essas definições. O que significa essa estrutura da matéria e o que significa essas transformações. Bom, se química é a ciência que estuda a matéria, o que eu considero como matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Veja bem, quando eu falo lugar no espaço, eu falo um volume. Para você classificar algo como um material, ele precisa ter um volume e precisa ter uma massa. Então, jamais, por exemplo, energia, sentimentos podem ser classificados como matéria. Matéria seria a água, nós somos matéria, a madeira, o ar é matéria, porque o ar ocupa um lugar no espaço, certo? Senão seria o vácuo. Então isso tudo pode ser classificado como matéria. Um ponto importante é que existem definições um pouco mais focadas, mais específicas para um material. Quando você fala, por exemplo, madeira, né, você considera um material abstrato, na verdade não abstrato, mas sem uma delimitação. E aí quando você delimita aquilo, olha, um pedaço de madeira, aí você começa a dizer que você tem um corpo. Geralmente a gente utiliza, olha, um corpo de madeira, um pedaço de madeira. Então essa utilização desse termo é quando você consegue imaginar um pedaço daquilo, alguma área delimitada, quantidade limitada de matéria. E objeto é quando isso tiver alguma função para nós, né, para os humanos. Então, por exemplo, quando eu falo cadeira, cadeira é uma matéria, cadeira é corpo, mas cadeira também pode ser classificado como objeto, porque tem a função de sentar. Beleza? Então, objeto é só um termo mais específico para matéria, para falar sobre corpos, né, que tenham alguma utilidade para o estudo humano, tá? Beleza. A gente continua isso para falar sempre de substância. Olha só. Matéria e substância, qual é a diferença? Substância a gente vai ficar focado isso em mais uma parte à frente, mas substância é a parte mais pura da matéria. Quando a gente fala de propriedades bem definidas, a gente fala de substâncias. Um material pode ser composto por uma ou mais substâncias, tá? Mas substância é o termo mais puro, é a porção mais pura da matéria. Ela apresenta propriedades físicas e químicas bem representadas e ela tem sempre uma fórmula. Então, quando você pergunta qual é a fórmula da água, que a gente já conhece que é H2O, a gente escuta bastante, é porque a água é uma substância. Se você sabe que tem uma representação por fórmula, você sabe que você está falando de uma substância. Se não tem uma representação, como por exemplo madeira, madeira não tem uma fórmula. A madeira é matéria? É, mas ela não é substância. Ela é composta por diversas substâncias. Beleza? Então olha só.
Tá, entendi como é feita a matéria. E as transformações? Aí que tá a sacada. Olha só. O ato de transformar a matéria é modificar as suas propriedades. Pode ser simplesmente pegando uma folha de papel e rasgando ao meio, ou pode ser queimando essa folha de papel. Amassar a folha de papel é transformar? É. Transformar é mudar a forma, certo? E aí a gente divide essas transformações, ou também chamadas de fenômenos, em fenômenos físicos e fenômenos químicos. Olha a diferença. Quando eu falo de um fenômeno físico, a composição do material não é alterada. Então, quando eu falo de um fenômeno físico, papel, quando é rasgado, ainda é papel. Quando eu queimo o papel, ele se transforma em outros materiais. Então, ele deixa de ser. Então, ele é um fenômeno químico. É só você pensar na composição. Quando você efetuou a transformação, a matéria, a composição do material foi modificada? Se foi, ele é um fenômeno químico. Beleza? Tá? Vamos continuar. Entendemos então que a matéria pode ser transformada e a gente classifica as transformações em diferentes tipos. E aí a gente entra na como a matéria se apresenta para a gente. Existem 3 estados físicos que a gente trabalha com a da matéria. Existem outros, se você estudar assim, existe o estado que está acima do estado gasoso, que é o estado de plasma, tá? E existe um estado que está abaixo do estado sólido, mas a gente não vai entrar nesses estados. A gente conhece a grande maioria dos materiais como materiais no estado sólido, líquido e gasoso. E o que diferencia esses materiais não é por ser rígido. Na verdade, o aspecto que a gente considera como algo sólido é porque aquilo que forma o seu particulado, as suas partículas em menores partes, estão mais próximas. Então, todo material que a gente considera sólido, seja formado por uma ou mais substâncias, é porque existe um nível de atração, um nível de coesão entre as partículas que compõem esse material. Exemplo, madeira. Madeira é sólida? Mas assim, por quê? Porque as partículas que compõem a madeira, seja qual for as substâncias, estão aproximadas, estão juntas, formando então uma atração muito forte entre as suas partículas. No estado líquido, essa força não é tão grande, não é tão coesa, e no estado gasoso, essa força é quase nula. A tendência dos materiais é não se atraírem, beleza? Essa é a grande diferença entre os estados físicos. Tanto que o estado gasoso não possui volume constante, enquanto o estado sólido e o estado líquido possuem. No estado gasoso, o volume é variável, dependendo do recipiente onde é colocado esse material gasoso. Beleza? E aí a gente fecha o seguinte, a gente falou de estados físicos, a gente falou sobre transformações. Uma mudança de estado físico, a gente precisa entender os nomes. E veja bem, quando eu pego um cubo de gelo, que é a água, e esquento, ele vira água no estado líquido. Isso é uma transformação? É. E aí já falo logo para vocês, a água ainda continua sendo água. Qualquer uma dessas transformações que eu estou falando agora são transformações físicas. Beleza? Então, olha só, a gente tem do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. E eu vou colocar um asterisco aqui, porque eu vou fechar a aula falando sobre a vaporização. Quando a gente tem a volta do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem 2 nomes possíveis, condensação ou liquefação. Tem diferença entre os 2 processos? Tem. Precisa se ligar nessa diferença? Sendo sincero, não. Você pode chamar qualquer um dos 2 para resolver a sua prova de vestibular, para resolver qualquer questão, tá? E se um líquido está passando para o estado sólido, eu chamo isso de solidificação. Existem materiais que passam do estado sólido direto para o estado gasoso e do estado gasoso direto para o estado sólido, ou seja, não passa pelo líquido. A naftalina, por exemplo, é um desses materiais. A naftalina, quando a gente deixa ela no estado sólido, ela vai direto para o estado gasoso. A gente chama tanto a ida quanto a volta desse processo de sublimação. Foi, tá? Anota isso bem, pega essas informações, porque sempre está presente esses termos e às vezes a gente confunde, tá? Principalmente a condensação e a fusão, o pessoal tende a confundir essas passagens. Tá, e por que a gente colocou esse asterisco aqui? Veja bem, olha só, a vaporização a gente conhece como nomes diferentes.
A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, mas provavelmente você já conhece como evaporação, como ebulição ou como calefação. Peraí, calefação é um dos três, é o que a gente menos utiliza. Bruno, evaporar, quando eu boto a roupa na corda, a roupa realmente, a água da roupa evapora. E o que é ebulição? Quando a água ferve. Qual é a diferença? A evaporação, ela acontece em qualquer temperatura, lógico, quanto mais a temperatura próxima à ebulição do material, mais a evaporação acontece. Mas a evaporação ela é lenta. A evaporação é um processo lento e acontece sempre na superfície do material. Ou seja, quando você pega a toalha e dobra ela para secar, ela vai secar bem mais lento do que ela totalmente esticada, porque é o contato do sol direto com o material para evaporar. Não só a água, o álcool evapora, qualquer substância no estado líquido tem a tendência a evaporar. A ebulição não, a ebulição tem uma temperatura. Tá? Principalmente quando a gente fala de substâncias, a ebulição é uma temperatura certa e é uma passagem rápida. No caso da água, 1 atm, né, a pressão de 1 atm, a temperatura de ebulição dela é 100 graus Celsius. Ou seja, em 100 graus Celsius ela começa a ferver. E a calefação é um processo que a gente faz onde é fácil lembrar de calefação, é só lembrar da frigideira chiando. Quando você pega e espirra um pouco d'água na frigideira, na chapa de metal quente, pelando, você sente esse chiado, é a calefação. A calefação ela não é rápida, lenta, rápida, ela é instantânea, porque a temperatura está muito maior do que deveria para esse material passar do estado físico. Exemplo, no caso da água, vamos supor 200, 300 graus Celsius, tá a temperatura dessa chapa. Beleza? Com isso a gente já falou sobre transformações, sobre o que é química e falamos um pouco sobre os estados físicos. A gente continua essa aula na parte 2, tá? Onde a gente continua falando mais sobre esses aspectos macroscópicos e as propriedades dos materiais. Até a próxima!